porque só somos felizes quando estamos cheios de Deus, cheios de amor, cheios de esperança, cheios da sua graça. Amém? Eu tenho falado nas últimas pregações a respeito de Esaú e Jacó, não é? Nós vimos que Esaú e Jacó tomaram rumos diferentes na sua vida. Deus havia prometido que os dois filhos de Jacó, os gêmeos, seriam duas nações, e que o mais novo iria dominar sobre o mais velho, aquele que nascesse primeiro. A gente sabe que o primogênito, ele tinha alguns privilégios. Ele herdava uma parte maior da herança e ele assumia o lugar do pai como chefe da família. E a história conta que Esaú desprezou esta posição, esse direito espiritual dado a ele por Deus. E Jacó, desde o seu nascimento, desejava essa bênção. Por esta razão, ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão, porque desde o ventre ele queria a bênção de Deus na sua vida. E o meio pelo qual ele alcançaria isso seria tomando posse da primogenitura. E nós vimos que, mesmo Esaú vendendo esta bênção para Jacó, com juramento, depois ele não quis entregá-la. E a Bíblia diz que mesmo com lágrimas, não foi encontrado em Esaú arrependimento. E pelo contrário, houve o que? Revolta, ódio, ira, desespero. E Esaú se volta contra sua família, contra os seus pais, contra Jacó, contra Deus, e se envereda pelos caminhos dos cananeus, um povo que não fazia parte da herança do Senhor, um povo amaldiçoado por Noé. Mas a gente viu que Deus corrige rotas, e do meio deste povo Edom, que era o povo de Esaú, segundo o Talmud, que foi os escritos, a lei oral, que foi escrita nos anos 70, na década de Cristo, por causa da dispersão dos judeus, diz que o nome da mãe de Davi se chamava Nitsebete. E pelas características de Davi ruivo com Esaú, a gente então conclui que esta mulher era de Edom, e que Davi sai então de Esaú, da sua parte materna, e da sua parte paterna ele vem de Jacó, não é? Porque o seu pai Jessé era da tribo de Benjamim, que foi o segundo filho de Raquel. Então em Davi se converge esses dois povos, da parte materna que vem de Esaú e da parte de pai que vem de Jacó. Então quando nós chegamos em Davi, Davi é a correção, não é? Do desvio de Esaú. Davi é a correção do coração de Raquel, porque Deus corrige rotas em nossa vida. Então hoje eu quero tocar um pouco neste assunto, né, para a gente fechar. E gostaria de começar em Hebreus capítulo 4, versículo 13.
que diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, a Bíblia está dizendo que todas as coisas estão nuas diante de Deus. Então não tem como você esconder nada de Deus. Não tem como você fingir diante de Deus. Não tem como você usar máscaras na presença de Deus, porque todas as coisas estão nuas na sua presença. Todas as coisas estão patentes diante dos olhos do Senhor. Então, irmãos, não há nada oculto. E como a gente viu que Jacó, mesmo desejando a bênção, como um jovem, ele é atraído pela aparência de Raquel. Isso encantava os seus olhos. E por este encantamento ele trabalhou 14 anos com o desejo de se casar com ela. E alcançou, o seu desejo. Então esse fator da aparência é o que eu gostaria de tratar com você. Porque de um lado a gente tem a aparência e do outro a gente tem a essência. E a essência contrapõe a aparência. Então o culto ao corpo, que é aquilo que nós vivemos hoje em dia, o mundo hoje vive de aparência. Então a aparência ela atrai, ela conquista, porque foi a aparência de Raquel que conquistou os olhos de Jacó. E como homens nós somos atraídos pela aparência, não é? Quem não gosta de estar perto de pessoas bonitas? Todo mundo. E quem não gosta de ficar bonito, não é? Então esses padrões de beleza, esses padrões estéticos, eles mudam de geração em geração. Eles mudam dependendo da cultura. Eles mudam dependendo do século. E este conceito de beleza, que hoje nós vivemos de um corpo perfeito, de um rosto perfeito, isso começou na Grécia Antiga. Eles deram início a esse culto ao corpo, à beleza. E para os gregos antigos, a beleza, por incrível que pareça, perfeita não estava no corpo da mulher, estava no corpo do homem. E homens que fossem malhados, corpos másculo, e tinha que ser grego, porque a Grécia tinha uma grande influência no mundo. Então eu preparei alguns slides para que vocês pudessem ver de esculturas, porque a arte nos fala disso, Artes plásticas, tanto na pintura como também na escultura. Então nós temos aí, quem nunca ouviu falar de Hércules, esse deus grego de um corpo perfeito, de um homem forte. Então beleza, neste tempo, se referia à perfeição do corpo masculino. Por isso que as esculturas se detalhava tanto o músculo, veias, cada ponto, porque ali estava o conceito de beleza. Então os movimentos, cada detalhe. Próximo. Ali é o Hércules noutra posição, próximo. E temos aí, olha, essa pintura que representa a beleza feminina.
Você veja que é bem diferente de hoje. Uma mulher nesse tempo, 350 anos, 300 anos antes de Cristo, qual era a mulher perfeita? Esta mulher gordinha, né? Tinha que ter uma barriguinha, senão não era bonita. Então o conceito de beleza era bem diferente dos dias de hoje. Então hoje a gente sabe que o corpo feminino, para ter o conceito de beleza perfeita, não pode ter essa barriguinha sobrando, né? Esse braço, essa grossura, não pode estar acima do peso. Então, dependendo, né, do tempo, o conceito de beleza muda. Então, por exemplo, para Platão a beleza estava na sabedoria. Então, quanto mais sábio você fosse, mais belo você era. Para esses filósofos. Por isso que se buscava tanto conhecimento. Não era, as pessoas não buscavam no conhecimento a inteligência, buscava a beleza, porque quem era sábio era admirado pela beleza da sabedoria. Então nós temos também muito famoso um centro religioso da Grécia Antiga, chamado o Oráculo de Delfos. Então era um centro religioso, o centro mais importante desse tempo. E dentro desta comunidade a beleza estava na justiça. Então quanto mais justiça você tivesse, mais belo você era. Quanto mais justiça você praticasse, mais belo você era. Então, e na nossa geração, onde está esse conceito? Como nós vivemos e admiramos esse conceito de beleza? A gente sabe que existe um esforço muito grande para se ter um corpo modelado, para se ter um rosto impecável. A medicina nessa área de cirurgia plástica tem se desenvolvido e tem ganhado bilhões por ano. A indústria de cosméticos, né, de estética, como isso tem avançado. Quantos tratamentos de pele, de cabelo, tudo para deixar a pessoa mais bonita. Todo mundo hoje vai para a academia, todo mundo malha, porque todos almejam a beleza, porque a beleza atrai os olhos, sim ou não? E tem mais, e como se não bastasse, não é? Tantas técnicas novas de cirurgia e de estética, de tratamento de pele, para você perder gordura e tantas outras coisas. Se nada disso der jeito, nós temos uns aplicativos que dão um jeito, mais feio você não fica, não é? Hoje todo mundo, quando vai para uma live, né, fazer um vídeo, usa o tal do filtro. E você chega a se assustar quando você vê a pessoa na realidade. Porque o filtro filtra todos os defeitos, né, deixa a pessoa perfeita. Então existe um culto à beleza incrível. Como as pessoas deste século buscam viver de aparência. Sim ou não? Então nós vivemos literalmente num mundo de aparências. E não tem nenhum problema em você se cuidar, você ser bonito, não é? Você cuidar do seu corpo, da sua saúde, da sua pele, do seu cabelo. Não há nenhum pecado nisso. O problema é quando a gente começa a cultuar isso com tanta intensidade que a sua essência fica de lado. Então, de um lado a gente tem a aparência, a gente tem do outro lado a essência.
E quando a aparência se torna mais importante do que a sua essência, e aqui você começa a errar. Porque a Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, sempre nos leva a viver a nossa essência. Então a busca pela beleza não pode ser maior do que busca pelo seu caráter. A busca pela sua beleza não pode ser maior do que a sua integridade. E lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 12, diz assim: porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Então veja, Paulo está dizendo: porque não nos recomendamos outra vez. Ele diz: nós não estamos sendo recomendados a vocês, mas nós estamos dando a vocês ocasião para que vocês se gloriem de nós, porque nós não vivemos de aparência. Sabe o que nós temos? É Deus, é caráter, é sabedoria. O que nós temos é humildade, é o evangelho de poder. O que nós carregamos? Renúncia, submissão, coragem, bondade, amor, misericórdia. É o que nós temos. Então vocês, coríntios, não nos recebam como uma recomendação, mas como um motivo de vocês se gloriarem em nós, para que vocês tenham que responder aos que se gloriam na aparência. Então quem se gloria na aparência precisa de uma resposta daquele que carrega em si o valor da sua essência. Então Paulo está dizendo: vocês terão que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração, porque o seu homem interior, irmãos, é muito maior, é muito mais importante, tem muito mais valor do que o homem exterior. O que Deus busca em você é o coração, é o homem interior. Então, quando você se empenha para viver de aparência, é porque a sua essência como pessoa, como filho de Deus, está muito debilitada, e vice-versa. Então, se eu vivo de aparência, se eu cultuo a aparência, isso diz que a minha essência está debilitada. Porque quando a minha essência, ela tem peso sobre mim, em relação à minha aparência, eu pouco me importo. E isso eu não estou dizendo que você vai andar desleixado, né? Que você não vai pentear mais o cabelo, que você não vai mais escovar o dente, porque agora você é puro coração. Não é isso, não, irmãos. Mas você não cultua a aparência, porque o que importa para você é a essência. Você sabe aquela parte que diz: se o espírito está forte, a carne está fraca. Se a carne está forte, o espírito está fraco. Não existe possibilidade do espírito estar forte e da carne estar forte. Ou um está em cima e outro está embaixo, ou o contrário. A mesma coisa que Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, ou você serve a um ou você serve ao outro. Ou você serve a sua aparência, ou você vive de aparência, ou você vive da sua essência de quem você é. Ou você investe no seu caráter, ou você vive para viver de imagens. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13,
2 Coríntios 3,13. Diz: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então lá em Êxodo 34, 29, nós temos o que o autor de Coríntios está falando. Êxodo 34, 29, vamos ver o que aconteceu de fato. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, pois que falara com ele. Depois que falara com ele, olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Então, quando Moisés sobe no monte Sinai e ele recebe as tábuas da lei, Moisés ficou 40 dias neste monte em jejum, sabe, envolvido com este mundo espiritual, vivendo no sobrenatural. E quando ele desce, o seu rosto brilhava, existia um brilho no seu rosto. E de repente, para ele falar com o povo, ele teve que usar um véu. Só que aquele brilho no rosto de Moisés era temporal, porque aquilo falava de uma presença, de uma imagem que iria se passar. Então, quando os dias se passaram, o brilho do rosto de Moisés acabou, porque aquilo foi só um momento. E quando o brilho acabou, Moisés começa a fingir que o brilho ainda estava no seu rosto, e ele permanece com o véu. Então Paulo está falando exatamente isso. Nós não somos como Moisés, que fingiu. O brilho não estava mais no seu rosto, mas ele continuava usando o véu, para dizer às pessoas de um poder, de uma manifestação que não existia mais. E quantos crentes não vivem assim? Vivem de máscaras, vivem de véu, para não demonstrar uma vida de engano, de mentira, escondendo uma farsa, e vivem de aparência. Então nós vivemos hoje, irmãos, numa geração de imagem, e as pessoas de fato acreditam que uma estrutura exterior de beleza pode formar ou dar vida aquilo que é a nossa essência. E nós sabemos que a beleza jamais vai mudar o seu coração. Viver de imagem jamais vai mudar o seu interior. A nossa aparência não muda o que somos por dentro, mas o contrário é verdade. O que temos dentro de nós é capaz de mudar o nosso exterior. Como que diz? O coração alegre aformoseia o rosto. Ou seja, uma pessoa alegre, o seu rosto fica mais bonito. Uma pessoa que vive em paz, o seu rosto expressa uma beleza.
que não tem no rosto daquele que vive em tribulação. Existem pessoas que quando você olha o semblante é pesado, é um semblante carregado, não tem a beleza, porque o que está dentro não é, acaba refletindo no exterior, mas nunca o que está fora muda o que está dentro. Então lá em Lucas capítulo 11, versículo 44, Jesus ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. Então Jesus está dizendo: vocês, fariseus e escribas, vocês são hipócritas, vocês vivem fingindo, porque hipocrisia é fingir, vivem ensinando, fazendo teatro, não é, tendo uma postura daquilo que não tem dentro dele, vive expressando uma vida que não é. Então Jesus compara a sepultura, que por fora está tudo bem, e as pessoas até passam por cima delas, porque não tem uma visão do que está por baixo, do que está dentro. Então neste mundo de aparência, as pessoas tratam as outras pela imagem, não por aquilo que elas são. Assim como tratamos os sepulcros, não é? Você olha e você faz reverência àquilo que é aparente, porque de fato, se você visse, né, o cadáver, o cheiro, a decomposição do corpo, você não estaria ali fazendo reverência, conversando como algumas pessoas conversam, né, na sepultura, choram. Você sairia de lá diferente. Então Marcos capítulo 7, versículo 6, Jesus pregando diz assim, olha, e ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, fingidos, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Jesus está fazendo referência a Isaías, que disse ao povo de Israel: vocês fingem ser crentes, vocês levantam as mãos, vocês cantam canções, vocês honram-me com os lábios, mas o coração, o homem interior está longe de mim. Então, amados, viver um evangelho de aparência aborrece a Deus. Viver um evangelho apenas de aparência, isso entristece o Espírito Santo. Não adianta louvarmos com os lábios, aplaudirmos com as mãos, se o coração não é verdadeiro, se estamos longe de Deus. Então cuidado, porque hoje esse mundo de aparência, ele está em todos os lugares. Está em todos os lugares. Você, para conquistar um emprego, conquistar uma outra pessoa, você se vale da aparência. Às vezes nem busca Deus. Quantas pessoas que ao buscar um relacionamento não perguntam a Deus se de fato é aquela pessoa para a sua vida. Vai pela aparência. Assim que eu casei com a pastora Cris, ela me viu relaxado e tinha uma barriguinha. Ela falou: uai, o que é isso, cara? Eu nunca vi essa barriga em você. Eu falei: é porque eu casei, agora eu posso soltar um pouco, né, o ar, porque
quando a gente quer conquistar, você faz de tudo, irmão. Você fica até sem fôlego, que você prende, né? Você fica ali disfarçando porque você quer, né? Você quer